Você já recebeu um aviso de Deus? Você está ciente de que Deus envia avisos para guiá-lo e evitar que você se desvie do caminho? Ignorar os avisos de Deus pode ser perigoso. Como filhos de Deus, Ele nos envia avisos através de vários meios, mas muitas vezes não os reconhecemos. Neste vídeo, vamos explorar 7 sinais que indicam que Deus está tentando avisá-lo. É essencial estar consciente desses sinais, pois eles afetam todos os aspectos da sua vida. Antes de começarmos, inscreva-se no canal se ainda não o fez, curta e ative o sininho para receber mais vídeos inspiradores. Como pai, Deus deseja ver você prosperar em tudo o que faz e ser guiado ao longo da vida. Ele busca ajudá-lo a alcançar o melhor e, para isso, envia seus avisos antes que você cometa erros. Deus não o força a obedecê-lo, mas é importante entender que os avisos de Deus são para o seu bem. Deus conhece todas as coisas, enquanto nós temos conhecimento limitado. Ele entende o fim de cada evento antes mesmo de começar, e é uma vantagem imensa ter essa fonte de sabedoria divina como Pai. Sinal 1. Intensa falta de paz. Se você é salvo, o Espírito de Deus habita em você e dá testemunho em seu coração quando você está no centro da vontade de Deus, ou prestes a cometer um grande erro. O Espírito Santo em você é a primeira e principal maneira pela qual Deus o direciona e guia. Por isso, é fundamental aprender a prestar atenção a Ele. Vamos pensar em um exemplo prático. Imagine que você está prestes a aceitar um emprego que parece incrível no papel, mas algo dentro de você não está certo. Não importa o quanto o salário seja atraente ou as condições sejam favoráveis, você sente uma inquietação inexplicável. Essa falta de paz pode ser um aviso de Deus. Ele pode estar protegendo você de algo que ainda não consegue ver, como um ambiente de trabalho tóxico ou uma situação que comprometerá sua fé e integridade. Essa sensação de perda de paz pode ocorrer em qualquer área da sua vida. Você pode estar prestes a tomar uma decisão financeira, como investir em um negócio, e no momento em que pensa nisso, sente um desconforto. Mesmo que tudo pareça certo na superfície, essa perda de paz é um sinal claro de que Deus está tentando avisá-lo. Tire um momento agora para refletir. Você já ignorou essa falta de paz e acabou se arrependendo depois? Como foi essa experiência? Ore para que Deus abra seus olhos e coração para perceber quando Ele está tirando sua paz, para que você possa buscar sua orientação antes de agir. Sinal 2. Inconsistência com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o árbitro final para todo verdadeiro crente. Qualquer plano, pensamento ou ideia que vá contra a palavra de Deus deve levantar um sinal de alerta. A palavra de Deus foi testada e provada ao longo dos séculos e nunca muda. Vamos olhar para um exemplo bíblico. O rei Saul foi instruído por Deus a destruir completamente os amalequitas, mas ele decidiu poupar o melhor dos rebanhos para oferecer sacrifícios ao Senhor. Embora parecesse uma boa intenção, sua decisão foi inconsistente com o comando direto de Deus. Como resultado, ele perdeu o favor de Deus e sua posição como rei foi comprometida. Este exemplo nos ensina que devemos ser diligentes em alinhar nossas ações com a palavra de Deus, mesmo quando nossas intenções parecem boas. A Bíblia diz em Salmos 12:6: As palavras do Senhor são puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Se algo que você está pensando em fazer vai contra os princípios bíblicos, é um aviso de Deus para parar e reconsiderar. Ore agora para que Deus o ajude a sempre alinhar suas decisões com a sua palavra. Peça discernimento para reconhecer quando suas escolhas estão se desviando dos ensinamentos bíblicos. Sinal 3. Preocupações de pessoas espiritualmente maduras ao seu redor. Ter pessoas espiritualmente sensíveis ao seu redor é uma bênção. A Bíblia diz em Provérbios 11:14: Na multidão de conselhos há segurança. Quando pessoas espiritualmente maduras, como seu pastor, familiares ou amigos, expressam preocupações sobre uma decisão que você está prestes a tomar, é sábio prestar atenção. Vamos refletir sobre a história de Moisés e Jetro, seu sogro. Moisés estava sobrecarregado com o trabalho de julgar o povo de Israel sozinho, mas Jetro, um homem mais experiente e espiritualmente maduro,
o aconselhou a delegar responsabilidades a outros homens fiéis. Moisés seguiu esse conselho e, como resultado, pôde liderar o povo com mais eficácia e não se esgotou. Esse exemplo mostra a importância de ouvir e considerar os conselhos de pessoas espiritualmente maduras. Elas podem ver coisas que você não vê e oferecer uma perspectiva que pode evitar erros graves. Quem são as pessoas espiritualmente maduras em sua vida? Você tem dado ouvidos ao que elas dizem? Reserve um tempo para agradecer a Deus por essas pessoas e peça sabedoria para discernir e aplicar os conselhos que elas oferecem. Sinal 4. Obstáculos ou desafios inesperados. Às vezes, Deus permite obstáculos inesperados em nossa vida, como uma forma de nos proteger de decisões erradas. Vamos analisar a história de Balaão, que foi impedido por um anjo de Deus quando estava a caminho de amaldiçoar Israel. O anjo bloqueou seu caminho e só quando sua jumenta falou que Balaão percebeu o erro que estava prestes a cometer. Da mesma forma, quando você encontra obstáculos inesperados ao seguir em uma direção específica, pode ser que Deus esteja tentando chamar sua atenção. Esses desafios podem parecer frustrantes, mas é importante parar e orar, perguntando a Deus se esses obstáculos são um sinal de que você precisa mudar de direção. Ore para que Deus lhe dê paciência e discernimento para reconhecer quando os obstáculos são avisos divinos. Peça sabedoria para saber quando persistir e quando recuar. Sinal 5. Sonhos e visões inquietantes. Deus ainda fala através de sonhos e visões hoje. Pense em José, no Antigo Testamento, que foi avisado em um sonho para levar Maria e o menino Jesus para o Egito, escapando da ira de Herodes. Se ele tivesse ignorado esse sonho, as consequências poderiam ter sido terríveis. Se você continua tendo sonhos ou visões inquietantes sobre uma determinada situação, é hora de prestar atenção. Escreva esses sonhos e ore para que Deus revele seu significado. Às vezes, Ele envia esses sinais repetidamente para garantir que você não perca a mensagem. Você tem tido sonhos recorrentes que o incomodam? Anote-os e ore por discernimento. Considere compartilhar esses sonhos com alguém que tenha o dom de interpretação ou com seu pastor. Sinal 6. Incerteza. A incerteza pode ser um dos sinais mais sutis de que Deus está tentando avisá-lo. Se você está prestes a tomar uma decisão, mas se sente perdido, sem clareza sobre o que fazer, pode ser que Deus esteja dizendo para você esperar. Em Salmos 46:10, a palavra de Deus diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes, Deus nos pede para parar e esperar sua orientação antes de agir. A incerteza pode ser uma forma de Deus nos impedir de avançar sem sua direção clara. Peça a Deus para ajudá-lo a discernir quando a incerteza é um sinal para esperar. Ore por paciência para confiar em seu tempo e não agir impulsivamente. Sinal 7. Repetição. Quando Deus repete uma mensagem é porque Ele quer que prestemos muita atenção. A Bíblia diz em Salmos 62:11: Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Se você percebe que Deus está trazendo à tona o mesmo assunto repetidamente, seja através de leituras bíblicas, sermões ou conversas, considere isso um aviso importante. Um exemplo claro disso é a vida do apóstolo Pedro. Antes de Pedro negar Jesus 3 vezes, Jesus lhe disse repetidamente que ele faria isso. Mesmo com o aviso, Pedro não percebeu a gravidade da situação até que aconteceu. Se Deus está repetindo algo em sua vida, não ignore. Você já experimentou essa repetição de mensagens em sua vida? Talvez seja a hora de parar e realmente refletir sobre o que Deus está tentando lhe dizer. Ore para que Deus revele o que Ele deseja que você faça em resposta a esses avisos repetidos. Esses são os 7 sinais de que Deus pode estar avisando você. Cada um deles é uma expressão do amor e cuidado de Deus por você. Ele não quer que você cometa erros que possam ser evitados, mas sim que você viva em paz e alinhado com sua vontade. Vamos encerrar com uma oração. Senhor, agradecemos por nos amar tanto a ponto de nos guiar e alertar quando estamos prestes a nos desviar do caminho certo. Ajude-nos a estar sempre atentos aos sinais que o Senhor nos envia e a ter um coração humilde para ouvir e obedecer. Que possamos sempre buscar sua orientação
e viver de acordo com sua vontade. Em nome de Jesus, amém.